Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te rendemos louvor, ó Deus, pela salvação. Suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que terão contato, Senhor, com as nossas publicações, nossos ajudadores. Guarda, Senhor, a tua igreja, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos, na cidade e no campo. Amado Pai, guarda os teus filhos em toda a nação. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor e temos feito isto com graça. Desde o início do nosso trabalho, em 1988 até agora, Deus tem nos dado a graça, a palavra, para não repetir mensagens, não reapresentar, a não ser em algum caso específico, é que nós fizemos alguma reapresentação de números. Do contrário, sempre uma palavra no mesmo dia, na mesma hora, para ajudar quem está começando. E hoje nós vamos meditar na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 12. Nós sempre temos, meus amados, o benefício da leitura e do aprendizado da palavra de Deus. É por isso que o Senhor colocou a palavra em nossas mãos. Então, é esta nossa leitura, 2 Tessalonicenses 1:3, diz assim: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui uma harmonia, uma perfeita harmonia nesta leitura. Harmonia entre a igreja
e o Espírito de Deus, harmonia entre o Pai e o Filho, harmonia entre as Escrituras, as promessas de Deus e os benefícios do homem. É uma perfeita harmonia. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra e agora suplicamos pelos nossos ouvintes. Abençoa os nossos irmãos, fala com cada um, dá graça, ajuda, manifesta o teu poder, meu Senhor, e que nós possamos compreender este amor profundo, esta graça profunda, ó Senhor, para que nós venhamos cada dia glorificar, exaltar o teu nome e exultar, meu Senhor, em tua santa presença. Pai bendito, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, neste texto que nós lemos, ele realmente descreve a característica espiritual da igreja. A igreja de Jesus não é o que o mundo tem apresentado, tem visto. A igreja de Jesus não é a organização do apóstolo tal, do pastor tal, do bispo tal. A obra de Jesus, a igreja de Jesus, é uma comunidade extraordinariamente diferenciada, porque nela reside a graça, nela reside o poder, nela reside o desejo de satisfazer a vontade de Deus. E, reconhecendo esta magnífica qualidade da igreja, o apóstolo de Jesus Cristo se dirige aos irmãos dizendo assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Oh, igreja maravilhosa! Uma igreja maravilhosa, uma igreja que tem a graça de Deus, o poder de Deus, que tem a fé arraigada, crescendo muitíssimo, e ainda existe este amor fraternal. É uma igreja preparada para o arrebatamento. É uma igreja destinada à glorificação do nome do Senhor. E ele diz no versículo seguinte: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé. E haja paciência. Imagina as pessoas serem acusadas, arrastadas para os tribunais, presas, açoitadas e espancadas no meio da rua, apedrejadas. O próprio apóstolo Paulo experimentou estas aflições. E esta igreja continuar firme, continuar crescendo, continuar na graça. E quando um estava experimentando determinado sofrimento, não chegava ninguém para julgar. Ixi, está pagando, está em pecado, o que aconteceu? Está pagando o que? Algum crime? Não, porque a igreja estava de tal forma, tão identificada com o Filho de Deus, que as aflições de Cristo eram impressas nela. E o apóstolo de Jesus Cristo diz: nós nos gloriamos de vós. A gente, quando escuta que vocês estão passando por essas aflições, por essas perseguições, por todos esses sofrimentos, e vocês continuam vigorosos, firmes, dando testemunho, andando com desenvoltura na presença de Deus, a gente fica feliz. Porque isto só acontece com quem tem fé verdadeira, aprendeu
ter a prudência dos santos, a paciência grandiosa que o Espírito Santo comunica, e essas perseguições vocês suportam tudo por causa do amor. Isso é prova clara, ele diz no versículo 5, prova clara do justo juízo de Deus. É uma prova clara do justo juízo de Deus, porque está escrito que vai acontecer, e está escrito que iria acontecer, e está acontecendo, e vocês são as pessoas que estão passando por isso. Mas não se preocupem, não se preocupem, vai haver-se uma aprovação para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Vocês estão padecendo, não é como o apóstolo Pedro antes já tinha escrito, que nenhum de vós sofra por ser metido, estar se metendo na vida alheia, ou como malfeitor, como mentiroso, como ladrão. Mas se sofre perseguição, glorifica a Deus nisto. Pedro, porque o Espírito Santo é o mesmo. A linguagem do apóstolo Pedro, a linguagem, o vocabulário, a linguagem vocabular deles, de cada um deles, é diferente, é diferenciada, porque isso vai depender da cultura. Depende do meio, da cultura, da leitura, depende da formação, mas a linguagem espiritual é a mesma. A linguagem espiritual não difere, porque são os mesmos servos de Deus, revestidos com o mesmo Espírito de Deus. Portanto, a linguagem é a mesma. No versículo 6, ele diz: se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Deus é justo. O que vocês estão sofrendo, o que está acontecendo com vocês, tenha paciência, porque Deus não é injusto. Quem está causando esse estrago na comunhão de vocês, na vida de vocês, na tranquilidade de vocês, também vai sofrer. No versículo 7 ele diz: e a vós que sois atribulados, Deus na sua justiça vai dar descanso. Vai dar descanso quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus. O Senhor vai se manifestar rodeado de anjos com seu poder, e essas coisas terão fim. Mas, por enquanto, esta experiência que vocês estão sofrendo, que nós sofremos, que a igreja está sofrendo, é parte do programa de Deus, programa divino, um programa de que o mundo rejeita. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas vocês não são do mundo. É a mensagem de Jesus, a linguagem de Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo estava agarrando, abraçando, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo. Eu os tirei do mundo, eu vos resgatei do mundo. Então, meus amados, uma mensagem gloriosa, linguagem harmonizada. A linguagem é harmonizada, oficializada pelo Espírito de Deus. Os termos, o vocabulário, a cultura difere, mas a unção não. No versículo 8º, aqui, o apóstolo de Jesus Cristo, consciente de que isso é um tempo, ele diz, falando da vinda do Senhor, a retribuição para o mundo, diz que ele vem com labareda de fogo, tomando vingança dos inimigos de Deus, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, tomando vingança contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, era um conforto para os discípulos saberem que estavam sendo provados. As aflições, os sofrimentos não era curtição de pecado, não era acerto de conta com Deus. Não, o que estava acontecendo não era acerto de conta, não era purificação pelo sofrimento, não. O que estava acontecendo era a aprovação, porque do jeito que o mundo rejeitou o Filho de Deus, rejeitaria seus discípulos. Jesus disse: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Vocês serão conduzidos às sinagogas, vocês serão presos, serão condenados, muitos de vocês, por causa do meu nome. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, está assegurada a vitória da igreja. Jesus tinha falado para eles naquele episódio lá em relação à glorificação do Filho de Deus. Jesus tinha dito: o que eles dizem, o que eles falam a meu respeito? O que dizem? Um diz que é um profeta antigo, outro diz que é Jeremias, outro diz que é João Batista. E vocês? O que vocês dizem? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz: bem-aventurado, vocês são bem-aventurados. Profetas desejaram esta oportunidade e não tiveram. Patriarcas justos desejaram ver um dos dias do Filho do Homem, não viram. Então, meus amados irmãos, é uma benção a gente aprender esta palavra santa. No versículo 9, ele falando essa prestação de conta do Senhor com os ímpios, diz que os quais por castigo padecerão eterna perdição. Não tem remédio, não tem arranjo. Os ímpios arranjam. Eu já dei muitas aulas a respeito da idolatria, a impiedade da idolatria. Eles ensinaram o mundo a errar, ensinaram o mundo a ofender a Jesus Cristo, ensinaram o mundo a fazer o mal espiritualmente. Já ensinei muito, até de uma forma praticamente abusiva, porque ninguém tem coragem de falar o mal que eles fazem ao Evangelho, o mal que eles fazem a Jesus Cristo, o mal que eles fazem a Maria. Maria, a serva do Senhor, na sua simplicidade, na sua pureza, foi contaminada com toda a idolatria do inferno e atribuíram a ela títulos que ela nunca teve nem terá. Rainha do céu, rainha dos anjos, advogada, tudo é coisa de Satanás. Não se precisa dizer uma palavra a mais ou a menos em relação aos santos de Deus. Jesus não precisa de nenhuma exaltação que não seja de acordo com a Escritura. Os servos do Senhor, homens e mulheres, não precisam de nenhuma palavra que vá além das Escrituras. Davi, o rei, não precisa que ninguém faça qualquer alusão a coisas que ele não foi. Ele foi um rei, foi um soldado, foi pai de família, teve problemas à vontade, foi perseguido, roubou para comer. Na lei de Moisés tem lá a situação de quem rouba para comer. Na lei do Brasil, ganhou um nome, que o Brasil é rico em poesia, em alisar as coisas. Aqui é chamado de furto famelo, furto de quem está esfomeado.
Davi foi isto, roubou para comer. Não precisa dizer nada mais além do que o Davi foi. Não precisamos dizer nada mais além do que Jesus fez. Não precisamos dizer uma palavra a mais além do que Maria foi, a serva do Senhor, digna de cumprir na sua vida, no seu ventre, no seu corpo, na sua alma, os desígnios de Deus, sendo a mãe do Salvador. E Paulo está falando aqui, os ímpios que rejeitam a verdade, que rejeitam a pureza, que rejeitam Jesus, que rejeitam a simplicidade, padecerão eterna perdição. E não tem ladainha, não tem devoção, não tem nada que mude isto. Padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Portanto, uma tragédia anunciada para quem faz o mal. No versículo 10, ele diz aqui: quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Nós pregamos a verdade santa. Vocês receberam a verdade santa, estão vivendo a verdade santa, dando testemunho desta verdade santa. É só esperar para receber a graça, para receber a glória, para receber a redenção do corpo, para receber a vitória completa. Por isso, versículo 11, por isso também rogamos por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, uma mensagem do céu para a igreja do Filho de Deus, revestida de graça, com um testemunho profundo de quem realmente recebe o perdão, anda com Deus e tem o verdadeiro amor. Este versículo 3 e 4, os dois primeiros versículos, deixam isso absolutamente claro. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta, de uns para com os outros. Quer ver uma família desajeitada? Família sem amor. Os pais fazem as coisas por obrigação, os filhos faz ou não faz por obrigação. Ninguém se ama, ninguém se respeita, ninguém defende o outro assim, não havendo essa interação. Pois é, tem famílias assim, cada um por si, quer nem saber. E tem igreja assim, e é muito. Mas a igreja de Jesus Cristo é instruída pelo Espírito de Jesus Cristo para viver a fé, a verdadeira experiência, a verdadeira expressão de amor que só se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, e hoje a nossa oração é pelo memorial, esse rol, esse memorial da oração, com muitos nomes,
até de quem já está na glória, no descanso eterno. Mas a gente ora pelos seus filhos, seus netos, os que ficaram aqui, tendo ouvido o testemunho dado por eles. Então oremos ao nosso Deus. Querido Deus, querido Senhor, estamos em Tua presença, agradecidos, Pai, pela Tua bondade mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelos meus irmãos que estão sempre conosco. Dá a Tua graça e proteção a cada um, Senhor. Agora, Pai, queremos Te apresentar, meu Senhor, o memorial da oração. Senhor querido, Tu sabe quantos servos Teus estão necessitados. Alguém que está desempregado, sem o sustento básico para a sua família. Alguém que está ferido, está no hospital, está doente. Alguém, meu Senhor, que está fazendo tratamento. Alguém que está convalescendo. Ó Deus fiel, Tu conheces cada ovelha do Teu rebanho, do Teu aprisco. Olha para os meus irmãos, dá graça a cada um. Nossos ajudadores, toma em Tuas santas mãos. Nossos intercessores, toma em Tuas santas mãos. Manifesta o Teu poder na vida da igreja, abençoando crianças, jovens e adultos, abençoando os Teus ministros, dando graça, Senhor, para ministrar a Tua santa palavra e para orientar os Teus servos. Bendito Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.